Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Redcast. Eu sou Leonardo Aguiar, sócio fundador da Rede. Esse podcast foi idealizado para ajudar você, empreendedor, a crescer e crescer da forma correta, né? Crescer de uma forma estruturada. E hoje a gente está com um tema super interessante para você, que é o processo de registro de marca. Muitos não sabem, mas esse processo tem uma importância fundamental na sustentação, né, de uma marca do longo prazo. A gente já falou aqui sobre a importância de ter processos estruturados e sobre diversos outros temas, mas é fato que, se você é empreendedor, provavelmente você está investindo aí pesado na sua marca, com marketing digital. Se você não tem um registro dessa marca, você pode ter problemas. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui o Júlison César, diretor da Farol Marcas e Patentes. Júlio, seja muito bem-vindo, cara. Muito bom ter você aqui com a gente. Léo, primeiro, muito obrigado pelo convite. A você, a Moisés, galera da rede. É um prazer estar aqui falando sobre registro de marcas, sobre patentes também, sobre a importância do registro, né? Um assunto que é um tabu muito grande, todo mundo acha que é muito complexo, que é muito chato, mas a gente vai conversar aqui e vai trazer de uma forma bem transparente, bem tranquila. Maravilha. E galera, a Farol, se você não sabe, né, é uma empresa que atua em todo o Brasil e hoje tem mais de 99% de aprovação dos seus clientes. 98,7% a gente arredondou. Chegando em 99%. Chegando em 99% de aprovação de marca, né? Então ele faz todo o acompanhamento integral, desde o momento que o empreendedor chega ali com dúvidas, né, Júlio? Até o momento que ele de fato tem um registro de marca. Mas, Júlio, eu queria começar esse episódio de hoje chutando pau da barraca aqui. Eu queria que você mostrasse para o nosso ouvinte, falasse para a nossa audiência o que pode acontecer com a empresa que não possui uma marca registrada e que casos aí você já deve ter escutado e já deve ter presenciado, né? Muitas histórias. O que você tem a dizer para a nossa audiência sobre isso, cara? Léo, meu amigo, seguinte, primeiro de tudo, que é o pior de tudo, né? É perder a história completa da marca, né? Uau. Então, se você não tem a marca registrada, ela não lhe pertence. E se ela já tiver registro, talvez você nem saiba. Eu tenho minha marca, uso a marca há 10 anos e nunca registrei. Mesmo que você não saiba, se ela tiver registro, está cometendo um crime. Então, a pessoa que não registra a marca, ela pode estar cometendo um crime. E o pior de tudo, ela pode perder toda a história dela. Então, não importa, eu tenho 10 anos de mercado, tenho 5 mil clientes, não importa. Se a marca tiver registro e for de outra pessoa, essa pessoa ela é impossibilitada de utilizar a marca. Além disso, além de ter o prejuízo, né, comercial e social também, ela também pode ter um prejuízo muito alto financeiro, de indenização. Porque como usar marca registrada de outra pessoa é crime, então você deve indenizar a pessoa que é a dona de fato da marca. Então tem indenizações, você tem noção, isso de situações reais de clientes nossos, né, que foi entrado com processo judicial para deixar de utilizar a marca de clientes nossos. Gira em torno de 35 mil e tem também uma ação milionária de um cliente também aqui do Rio Grande do Norte. Então é algo que acontece. Muitas vezes a galera tem uma ideia falha, né, ali de que, poxa, eu uso essa marca há muito tempo, eu tenho uma operação grande e de repente a pessoa que tem o registro da marca nem usa. E a pessoa de repente acha que isso em juízo vai ter ali alguma vantagem. Isso não é verdade, né? Não, isso não acontece. Porque assim, a lei ela é muito clara. É o dono da marca quem registra primeiro, que tem a concessão dada pelo INPI. Então o INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É um órgão federal que regulamenta tudo sobre marcas e patentes. Então, o que importa é que quem tem a titularidade da marca é quem tem um registro no INPI. Mas eu tenho um CNPJ 20, 30 anos. Não importa. Mas eu uso a marca... Não importa. O que importa é o registro no INPI. Judicialmente, o judiciário sempre leva em consideração exatamente isso. Entendi. Se você tem a marca registrada, a marca é sua. Independente de você usar a marca há 1 ano, 2 anos e etc. E tem até um caso muito peculiar que aconteceu com a gente. Um cliente nosso, que é um MEI, ele tinha marca registrada, utilizava a marca há um bom tempo. E uma empresa gigante, de um grupo econômico, inclusive, que eles começaram a utilizar a marca. Entendeu? E olha como são as coisas. Meu cliente descobriu essa marca lendo a revista da Forbes. Nossa. Ele é fã da Forbes e a avó dele tava folheando a Forbes e viu o nome da marca dele lá. Ele falou: só a tua marca aqui. Aí quando ele olhou, ele disse: que é isso? Aí me ligou. E Júlio, o cara abriu uma empresa com o mesmo nome da minha. Quando a gente viu o tamanho da empresa, aí ele se assustou um pouco. Mas, cara, mas se a marca é sua, a gente vai atrás. E aí foram 3 anos de negociação. Resultado, essa empresa entrou judicialmente, foi entrar judicialmente, ela perdeu em tudo. Mesmo sendo uma empresa gigante, você tem noção, o capital social de uma das empresas deles, de um CNPJ deles, era 107 milhões. Nossa. Então, assim, o ticket médio do cliente deles, que é uma escola... E do seu cliente, que era dono da marca? Uma empresa pequena. Meu cliente, o capital social dele era 5 mil reais, é um MEI.
Eles perderam judicialmente e no final eles quiseram negociar. E aí foi negociado, eles pagaram um valor de R$ 134 mil pela marca e ainda licenciaram a marca para o meu cliente. Então, assim, a marca era dele, para que a outra empresa pudesse utilizar, eles tiveram que pagar e ainda assim meu cliente ainda teve a licença do uso da marca. Então, é uma coisa real que acontece. Você colocar no Google lá, inúmeras situações sempre vai aparecer. Não tem isso de grande contra o pequeno. Não existe. Em marcas e patentes não existe. A gente tem um caso de Mário Maraíza que aconteceu isso. Tem agora com Ludmilla também. Então, tipo, pessoas gigantes que perderam marcas por não ter registrado, né? Aham. Para empresas menores. Ou seja, é algo comum, é algo corriqueiro nesse mercado. Qual foi o caso mais extremo, assim, de uma pequena empresa? Acho que é muito comum, de repente, porque isso acontece, né? Essa preocupação de registro da marca, no meu entendimento, Júlio, ela vai acontecer quando justamente o empreendedor está nesse processo de crescimento. Quando ele idealiza ali o negócio dele, dificilmente ele vai pensar ali nos anos iniciais, né? No início da sua atividade econômica, em registrar a marca. Mas aí, quando ele está nessa jornada de crescimento, é exatamente esse momento que o nosso ouvinte, empreendedor, está. Ele com certeza já ouviu falar, no caso, sobre isso, né? E a gente já testemunhou muitos casos do empreendedor que está nesse processo ser surpreendido com a ligação, e vocês brincam muito, inclusive, com isso, né? Dizer assim, olha, a marca que você está usando é minha. Tem gente, inclusive, que age de má fé, né? Diz assim, Sim. vou registrar essa marca para depois vender para uma empresa que eu sei que já usa. Como que funciona isso nesse mercado? Em relação a essa ligação, a gente até notifica bastante, porque assim, um dos diferenciais da Farol hoje é que o cliente ele fecha com a Farol e a Farol ela é literalmente a guardiã da marca do cliente. Então, por exemplo, tem uma empresa utilizando minha marca lá no Rio de Janeiro. A gente entra em contato, a gente faz toda a negociação para fazer essa alteração. E aí sempre tem dois tipos de situação, né? Tem a empresa que notifica que ela é tranquila, ela entende e assim, ela entende o outro lado, às vezes só não tinha conhecimento, não sabia, Aham. e se negocia de forma tranquila. Claro, depende também do outro lado. E tem as empresas que não são dessa forma. Que pelo fato do processo de registro, processo judicial de registro, ele ser algo que geralmente o valor da indenização é alto, muita empresa ela não quer negociar, ela já quer entrar logo direto judicialmente. Entendi. Entendeu? Então tem essas duas possibilidades. Tem empresa que faz amigavelmente, que é o nosso caso, a gente tenta resolver amigavelmente, tem empresa que entra judicialmente direto. Se entrar judicialmente direto, infelizmente, quem perdeu a marca vai ter que pagar a indenização. E essa indenização, geralmente, ela é pesada. Então, as pessoas geralmente só entendem a importância quando isso acontece. Entendi. Quando recebem a ligação, sendo notificado para trocar a marca, geralmente a gente dá um prazo de 15 a 30 dias. Ou quando chega algum momento de aparecer algum investidor no negócio, ou quando ele está querendo expandir o negócio, ou querendo fazer uma franquia, ou tem uma dissolução de sócio, que eles vão analisar a marca, quando a gente vai ver a marca já tem registro. E aí impossibilita literalmente tudo isso. Não vai poder franquear, não vai poder licenciar a marca, não vai poder expandir o negócio justamente porque a marca já tem registro e é de outra pessoa. Então, muitas vezes as pessoas só se atentam à importância do registro quando acontece situação extrema dessa. Ou seja, se o empreendedor ele não tem a marca registrada, ele está correndo o risco de qualquer momento receber uma ligação e dizer Isso. assim, olha, ou você me paga uma indenização, né, judicialmente, ou a gente negocia aqui para você ter direito de uso, ou às vezes nem isso, né? Às vezes Isso. a pessoa tem direito do uso da marca e diz assim, olha, só tira. Essa marca é minha, o uso é meu, nesse segmento é meu. Isso. A maioria das vezes, na verdade, a galera faz exatamente isso. Pede para, de fato, não utilizar a marca. Porque, como a marca ela tem um valor comercial muito forte, a gente mesmo sempre aconselha. Ou você faz um licenciamento de marca, ou você, dependendo se você tiver interesse em fazer franquia, fazer a franquia. Porque, imagine aí, você cria uma marca, você cria toda uma história por trás da marca, agrega valor com ela, e aí você autoriza uma pessoa a utilizar ali, às vezes utiliza de forma irresponsável, sem nenhum controle, né? E essa pessoa pode acabar com a história da marca. Entendeu? Até mesmo, algumas vezes pode acontecer até enfim, por vingança mesmo. Aham. Entendeu? Então, sempre quando acontecem situações como essa, a gente aconselha ou a licenciar a marca, ou seja, formalizar a autorização do uso da marca e tal, com todos os pré-requisitos, ou então franquear. Entendeu? Que são as formas seguras de se utilizar uma marca. Perfeito. Júlio, o que é que pode e o que é que não pode, no caso, ser registrado nesse processo? Existem muitas dúvidas, no caso, que param, né, esse universo. Tipo assim, só o nome ele é passível de registro de marca, eu preciso ter uma logomarca, essa logomarca precisa ter sido feita por um profissional, uma agência. Como que funciona esse processo? O que é que pode, o que é que não pode, e que conselho você já daria aí para o empreendedor que não tem essa marca registrada? Léo, existem hoje 23 versões legais na lei de propriedade industrial, o que pode e o que não pode ser registrado. Os principais, que assim, o principal, que é o motivo de maior número de indeferimento de processo, não pode ser registrado como marca, nenhuma marca que seja igual ou semelhante a alguma marca já registrada. Então esse é o motivo principal. Para isso a gente tem que fazer uma análise no INPI para a gente ver se de fato já tem alguma marca igual ou semelhante registrada. Se tiver, infelizmente não pode ser registrada e nem utilizada.
Essa análise é uma análise visual, Julisson? Ou seja, a marca de imagem, ela não pode ser parecida com outra? Geralmente o visual ele é muito complexo de se chegar, Sim, entendeu? Eu digo que 99% da proteção da marca tá no nome, no nome. entendeu? Então a gente tem que fazer essa análise no INPI pra gente ver se tem alguma marca igual ou semelhante. Outro ponto é expressões de caráter genérico, genérica ao segmento. Então, por exemplo, eu trabalho com marcas e patentes. Então, se eu quiser abrir empresa com marcas e patentes, eu não posso, porque marcas e patentes é genérico ao meu segmento. Ah, eu trabalho com um segmento de doceria. Aí eu fui lá e coloquei o nome, sei lá, Brigadeiro. brigadeiro. Não posso, entendeu? Então, essas expressões, da mesma forma que se eu quiser fazer um brigadeiro, agência brigadeiro, agência de publicidade, brigadeiro, eu posso. Porque é genérico ao segmento. Entendeu? Entendi. Então, isso é uma coisa que diferencia muito. Muita gente chega pra gente confusa em relação a isso. Então, a expressão é genérica ao segmento. Aham. Brigadeiro é genérico no segmento de confeitaria e de produtos de doce, de doceria, mas não é genérico no segmento de consultoria empresarial, de agência de publicidade, de marcas e patentes. Então, é semi-genérico ao segmento. Então, esses são os dois principais motivos que mais indeferem marcas. Certo? São esses dois. E outro também são expressões que são tidas como de propaganda. Sim. Entendeu? Ou qualitativo, por exemplo, sei lá, farmácia melhor. Não é passivo, porque você está dando qualidade ao seu serviço. Tá fazendo juízo de Isso, valor ali exatamente. no próprio nome Então da você marca, induz a né? pessoa, entendeu, a chegar, a entender que a sua é a melhor. Então isso também não pode ser registrado como marca. Mas o primeiro passo de tudo, para a gente solucionar tudo isso, é fazer uma análise de viabilidade no INPI. Tá. Certo? Essa pesquisa ela é extremamente detalhada. A gente tem que analisar o aspecto gráfico, o aspecto fonético e o aspecto ideológico. Então, às vezes, a gente pega duas marcas que a gente, olhando para ela, diz que não tem nada a ver. Só que, ideologicamente falando, assim, o sentido da marca é exatamente o mesmo. Por exemplo, eu colocar uma marca no idioma português e uma marca no idioma inglês. São marcas que, visualmente, elas são diferentes, porém, ideologicamente, elas são semelhantes. Então, isso a lei também não permite. Entendeu? Então, a gente tem que fazer análise para analisar literalmente toda essa situação. E essa complexidade, ela pode parecer estranha, né, para o empreendedor no primeiro momento, mas assim, é preciso que o empreendedor entenda que tudo isso foi feito, idealizado até com vistas a proteger a propriedade intelectual dele, né? Algo que é muito comum, Julisson, nesse sentido que eu vejo, né? Quem usa essas expressões genéricas, né? Às vezes o empreendedor abriu o negócio dele, sei lá, 15 anos atrás, ele usa uma expressão genérica lá como nome, né? E ele usou por tanto tempo que já existe uma conexão dele com aquela marca. E aí, de repente, quando ele chega e recebe essa notícia que a marca dele não pode ser registrada, cria meio que uma frustração e ele acaba operando sem marca registrada, né? Você recebe demandas como essa lá na Farol? Muita. A gente recebe muita, principalmente no segmento de doceria. Então, o segmento de doceria é o segmento que, assim, mais tem marcas genéricas, de fato, o segmento de doceria. E, assim, a gente sempre deixa muito claro, por a expressão genérica ela não ser passível de registro, ela não pode ter um dono. Então, a pessoa que utiliza a marca, ela pode continuar utilizando sem problema algum. O problema é que todos os concorrentes também podem usar. Exatamente. O problema é porque vai aparecer em algum momento algum concorrente que vai se utilizar da marca deles, entendeu? Para fazer algum marketing mais agressivo, entendeu? Entendi. Ou alguma pessoa que pode abrir uma loja do outro lado da rua dele, e com o mesmo nome ele vai poder fazer absolutamente nada. Entendeu? Entendi. Então, assim, dos males o menor, ele não vai ser obrigado a trocar a marca. Então, ele vai ter um tempo para fazer um estudo de mercado, para mudar a marca e tal. Ele vai ter um tempo mais apropriado. Porém, não vai poder questionar absolutamente ninguém. E outra coisa, a gente já pegou alguns casos de franquias, de projetos que estavam prontos para serem feitos franquias. Nossa. E no momento da gente fazer a análise, a gente entendeu e a gente viu que a marca era genérica. E não tinha sido feito, no E não caso, tinha sido feito. pesquisa de Não tinha sido feito. Na verdade, assim, tinha sido feito, mas de entendeu? uma forma Só ainda. que da forma, tipo, eu entrei no NPI, coloquei o nome da marca, não apareceu nada, a marca tá disponível. Entendi. Entendeu? Só que não é só essa a vedação legal. Então tem a questão do caráter genérico, então a gente tem que analisar se é genérico ao segmento, tudo isso. Então já aconteceu, um processo de franquia tá pronto e no momento dizendo, a gente precisa do número do pedido de registro para dar entrada no processo total, finalizar o processo de franquia. E aí quando a gente ir analisar para dar entrada, a gente vê que não podia. E aí tudo teve que ser mudado, layout, literalmente tudo. Então não é algo assim que, comercialmente falando, é muito importante. Uhum. O prejuízo é vital. E quanto mais tempo passa, pior fica, né?
Ou seja, se o empreendedor está nessa fase de crescimento, tipo assim, se você hoje para e pensa, minha marca não é registrada, mas daria, e nem posso registrar, mudar tudo, fazer um rebranding daria muito mais trabalho. Pode ter certeza que Muito. daqui a 1 ano, 2, 3, vai ser muito pior, né? Porque assim, quanto mais sua empresa opera no mercado, mais você acaba investindo muita grana, esforço, energia em uma marca, no caso, que não é sua, Sim. né? Que não pode operar. E como que funciona? Você falou, Julisson, de que o primeiro passo é essa pesquisa, né, mais aprofundada. Como que funciona todo o processo, assim? Vocês fazem, inclusive, essa pesquisa gratuita, né? É importante que a gente diga isso. Isso. Todo o processo, o sucesso do processo de registro, ele começa exatamente na análise de viabilidade. Então, uma pesquisa, uma análise mal feita, ela vai interferir um processo lá na frente. Então, quando a gente faz a análise da marca, tanto que muita gente chega pra gente, manda a marca pra gente, e a gente vai fazer a análise, a gente leva, tipo, a depender até um dia para finalizar a análise. O cliente, ei, cadê minha análise, cadê minha pesquisa? E a gente sempre fala, a gente tá fazendo análise, a gente faz análise detalhada de todos esses aspectos. Esses 3 aspectos, o gráfico, o fonético e o ideológico, são os aspectos que são analisados pelo INPI. Muitas vezes as pessoas fazem análise só do primeiro, esquece o segundo e o terceiro. Na maioria das vezes. Você fala as pessoas, os empreendedores ou os seus concorrentes? Assim, as pessoas que vão fazer as análises, entendeu? Tá. Seja um concorrente, seja até mesmo o próprio empreendedor. Então, são esses três pilares aqui. O gráfico, muitas vezes, é o de menos. Entendeu? Ele é menos complexo de se chegar. Agora, o fonético e o ideológico, eles são muito mais complexos de a gente chegar. Então, tem que ter um entendimento muito mais aprofundado, saber o que a NPI interpreta como semelhante e não. Então, essa análise ela é vital para o sucesso do processo. Então, essa análise a gente faz de forma gratuita hoje, certo? Entra no nosso Instagram, tem lá o link, clica ou manda direto pelo direct da gente, ou então entra no nosso site, solicita a análise. A gente faz a análise de forma gratuita, certo? Não tem obrigatoriedade. Não, mas eu não fechei com vocês, não tem problema. O intuito da gente é fazer com que as pessoas, os empreendedores, entendam se a marca deles pode ser registrada ou se não pode. Ou se até mesmo ele está cometendo crime e não sabe. Entendeu? Então, faz essa análise é primordial. Depois disso, o processo hoje está levando em torno de 12 meses. A marca estando disponível, a gente dá entrada no pedido de registro. Deu entrada no pedido de registro, a partir desse momento, o titular da marca ele tem prioridade. Não é o dono ainda. Não é o dono ainda, certo? É a prioridade. Inclusive, está uma situação que ultimamente está acontecendo muito. Muita gente está recebendo um certificado provisório de registro de marca. Esse certificado não existe. Entendi. Não existe. Isso, na verdade, é só um título de prioridade. É só um documento que lhe dá prioridade do processo. E outra coisa, a prioridade que tem lá não quer dizer que antes de você, outra pessoa já tinha um registro. Não quer dizer que antes de você, outra pessoa já tinha prioridade. Entendeu? Entendi. Então, aquele documento ali não garante que a marca é sua. Se você quiser dar entrada hoje com o nome Coca-Cola, você consegue. Você dá entrada hoje e o processo vai ser analisado no final, que eu vou explicar bem direitinho, e o INPI vai interferir lá no final. Mas dá entrada, você dá entrada em qualquer nome. Entendi. Então tem muita gente que está entregando, dá entrada numa marca que não é passível de registro, entrega ao empreendedor dizendo que é um certificado provisório, isso não existe. E aí o empreendedor acha que a marca é dele, começa a notificar as pessoas e tal, e no fundo a marca não é dele. Deu entrada no pedido de registro, com mais ou menos uns 30 dias a marca é publicada a nível nacional. Aí todo mundo que entrar no sistema do INPI, fizer uma busca, vai aparecer a marca dele com o nome da titularidade, a logomarca se tiver, enfim, todos os dados do processo. Desse dia abre um prazo de 60 dias para opor a terceiros. Então qualquer pessoa no Brasil pode se opor nesse momento. Eu uso a marca há 10 anos e essa empresa está usando há 1 ano. O único momento em que você pode questionar é no prazo de oposição. Passou o prazo de oposição, que são 60 dias após a publicação. Se você não questionou, acabou. Não tem mais o que ser feito. É o famoso fale agora ou cálice para sempre. Literalmente. Então, terminou esse prazo, não tem mais o que fazer. Terminou o prazo de oposição. Se tiver oposição, é necessário fazer uma defesa, uma manifestação. Se não tiver, a marca fica aguardando o exame de mérito, que fica cerca de 6 a 8 meses aguardando a análise final do INPI. Nesse período, o INPI pode questionar alguma coisa, fazer alguma exigência. Se fizer, é necessário fazer um cumprimento em 60 dias. Se não fizer, a marca é arquivada. E, caso não tenha, sai direto para a decisão do INPI. Que é nesse momento onde o INPI vai analisar se o mérito da marca é seu ou não. Ou seja, se essa marca é passível de registro ou não. E se essa marca pode ser sua ou não. Então, o processo hoje dele leva em torno de 10 a 12 meses. Então, muita gente paga para fazer o registro e no final a marca é indeferida. Ele só vai saber no final. Por quê? Porque a pesquisa foi mal feita lá no início. Isso, a pesquisa foi mal feita lá no início. E assim, a gente vê que é um processo muito longo, né? Que demanda conhecimento, demanda atenção.
A gente já ouviu falar também na rede, ao longo desses 11 anos de operação, de muitos empreendedores, Júlio, que assim, vou fazer por conta própria, né? Eu não vou... E, naturalmente, a gente sabe o que pode, né? A questão é que o nível de energia que ele tem que colocar para acompanhar esses prazos, para montar uma defesa, porque assim, vai ser natural ali, de repente, surgir algum tipo de oposição, acaba não valendo a pena, né? Em todo esse processo, em toda essa jornada. E uma pergunta que eu queria: quem pode registrar, solicitar um pedido? Só quem tem um CNPJ ou uma pessoa física, por exemplo, poderia? Pode ser feito tanto no CNPJ, certo, quanto pessoa física. A proteção é a mesma, o processo é o mesmo, é tudo exatamente igual. Inclusive, desde o ano passado, o INPI permitiu que mais de uma pessoa física seja dono de uma marca, que é o registro em cotitularidade. Então, por exemplo, eu tenho 2 parceiros de negócio que a gente não tem um CNPJ aberto, a gente não tem uma sociedade formal ainda, mas os donos da marca somos nós 3. A gente pode entrar lá e dar entrada em nome das 3 pessoas, certo? Sem precisar do CNPJ. Isso é uma forma de facilitar o processo de registro, não esperar, vou esperar sair o CNPJ para dar entrada. Ou então, não, eu vou dar entrada só em nome de um dos sócios e os outros vão começar a ficar já ali desconfortáveis. Então, hoje pode ser feito no CNPJ ou em pessoa física ou em cotitularidade, certo? A proteção é exatamente a mesma. Perfeito. E, Júlio, o empreendedor pode achar, sei lá, muito extenso esse caminho, mas assim, o trabalho de vocês é fazer com que isso para ele não exista, né? Ou pelo menos seja minimizado. Essa burocracia é de vocês, da Farol. Isso. Toda a burocracia do processo de registro é com a gente. Hoje a Farol tem, de taxa de sucesso das marcas, hoje a média nacional tem em torno de 44%. Isso dados retirados do INPI, dos dados do INPI. E a Farol hoje está com a taxa de sucesso acima de 90%. Além disso, a gente acompanha todo o processo. Todo o processo de registro é acompanhado pela Farol. Teve uma oposição, é a gente que acompanha. É a gente que notifica o cliente, informa o cliente. É necessária alguma petição? A Farol que faz a petição para o cliente sem pagar absolutamente nada de honorários, certo? Então o cliente ele tem todo o aparato da Farol, certo? Hoje a gente está entre as maiores empresas de marcas e patentes do Brasil. A gente é uma das únicas empresas de marcas e patentes que inclui o setor jurídico especializado em propriedade intelectual dentro do processo. Então, por exemplo, você é cliente da Farol, você vai ter o nosso jurídico à disposição para qualquer petição dentro do processo. E essa análise inicial, a gente filtra muita marca. Você tem noção, Léo? Hoje, de 10 marcas que chegam pra gente, 8 não são passíveis de registro. Uau. Então, vocês a gente já consegue... recusam ali, isso, a gente já tira dali. Quais são os casos que a gente pega alguma marca que tem algum risco? Quando já é um negócio que já está há muito tempo no mercado e que existe alguma possibilidade de, por exemplo, pedir uma nulidade de outro processo, pedir uma caducidade de outro processo, de alguma forma a gente tentar fazer algo para tentar salvar aquela marca. Aí são as marcas que a gente tenta ver a possibilidade e muitas vezes o cliente ele não vai querer abrir mão, ele quer tentar até até o último segundo. Mas de 10 marcas, 8 não são passíveis de registro. Então a gente já tira boa parte das marcas. E é por isso que a gente tem hoje uma taxa de sucesso acima de 90%. E a Farol hoje atua em todo o Brasil. A gente tem hoje mais de 1.800 clientes nos 26 estados, Distrito Federal e mais 5 países. Então tudo feito daqui de Natal. Consultoria 100% online. 100% online. Então, o cliente ele tem desde uma análise inicial, sem nos pagar nada, ele vai ter análise, sua marca é passiva de registro. Ou não, sua marca não é. Minha marca não é passiva de registro. A gente vai auxiliar ele até encontrar uma nova marca para ele. Encontrou, quer registrar? Vamos lá registrar. Aí sim é que ele vai pagar a Farol para ter todo o acompanhamento. Certo? E tem o setor jurídico incluso, tem todo acompanhamento, tudo é com a gente. O INPI, ele não liga para ninguém. O INPI, ele não manda e-mail para ninguém. Ele não faz nenhum tipo de notificação. Somente através de RPI, que é a Revista da Propriedade Industrial, que sai toda terça-feira. Então, imagina aí você, empreendedor, toda terça-feira, entrar no INPI, entrar numa revista lá que tem em torno, que é tipo de área oficial, sai em torno de 8, 9 mil páginas procurando seu processo. Uau. Entendeu? Então, a gente faz todo esse acompanhamento. Acontecer alguma publicação, a gente comunica para o cliente de imediato. É necessário fazer alguma petição, a gente já comunica para o cliente e já encaminha para o jurídico para a gente já fazer o processo já para o cliente de forma mais rápida possível. Perfeito. Júlio, só queria pegar um gancho do que você falou aí, né? De que o NPI não liga para ninguém. Infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas agindo de má fé,
utilizando a falta de conhecimento dos empreendedores para, enfim, até aplicar golpes, né? Eu queria falar um pouco sobre essa temática. Então, assim, um dos propósitos aqui do Redcast, né, é levar essa informação de qualidade ao empreendedor para que ele possa crescer do jeito certo, para que ele não precise ter que passar por, enfim, uma série de problemas que tem. Quais são os golpes mais comuns dentro dessa esfera? O que está acontecendo nesse mercado? Né? Que cuidados, no caso, o empreendedor precisa ter nesse processo de registro de marca? Pronto, primeiro de tudo o INPI não liga para ninguém. Então, se alguém entrou em contato com o empreendedor falando que o INPI, que é do INPI, que está querendo falar que é direto do INPI, é golpe. Já corta daí, né? Já corta daí. Então, o INPI ele não liga para ninguém, não manda carta para ninguém, não tem nada disso. O INPI, ele só se comunica com os consumidores, com os clientes do INPI, através da RPI, que sai toda terça-feira. Então, qualquer comunicação do INPI é através da RPI. E também tem uma plataforma de contato com eles, que é assim, coisa mais de dúvidas, coisa mais pontual, assim, bem simples, que é o Fale Conosco. Só isso. E mesmo assim, a gente que entra em contato com o Fale Conosco, o Fale Conosco responde, não é eles que entram em contato com a gente. Então, a única forma de contato direto do INPI com a gente é através da RPI. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, golpe mais aplicado. Todo dia chega pra gente situações como essa. Empresas que ligam pro empreendedor e falam, aqui com certeza alguém vai lembrar disso. Entram em contato falando, tô entrando em contato com você porque tem uma pessoa querendo registrar a sua marca. Uma marca igual a sua, lá de tal cidade. O nome da pessoa é tal, inventa o nome da pessoa, tudo. Tá querendo registrar a marca igual a sua. Só que eu tô ligando pra você, porque como você usa, eu vi aqui que você usa a marca há mais tempo, eu tô ligando pra lhe dar prioridade. E você tem 3 dias pra fechar comigo. Se você não fechar comigo em até 3 dias, eu vou registrar pra outra empresa. E aí, se você não registrar, eu vou registrar com ele, vou registrar pra ele, e aí depois... em seguida já entra em contato com você, notificando você pra trocar a marca. Uau. Então, esse é o golpe mais absurdo que se tem. Porque eles fazem isso pra tocar o terror, colocar medo mesmo, a pessoa ficar desesperada, muita gente vai e muita gente cai. Entendi. Entendeu? Por falta de conhecimento. Marcas e patentes não é um tema muito abordado. E assim, eu entendo porque muitas vezes é um tema que é tratado de uma forma extremamente complexa, tendo cheio de termo técnico, enfim. Então, às vezes afasta um pouquinho. E muitas vezes as próprias pessoas que estão ao redor, elas não têm interesse de levar esse conhecimento, como vocês estão fazendo. De levar conhecimento, facilitar o acesso a esse conhecimento para as pessoas. Então, eles ligam e colocam exatamente esse terror. E o pior de tudo, eles ligam para todo mundo. Eles não fazem... Ligam para todo mundo. Eles não fazem análise da marca, eles não vão ver no INPI se a marca está registrada. Eles não vão ver se a marca é passível de registro. Eles ligam para todo mundo. Entendeu? E o que é que essa turma faz? Eles coletam essas informações, dão algum tipo de entrada no INPI, ou nem isso eles fazem? Eles dão entrada. Só que como é que funciona? Hoje, na verdade, uma classificação internacional são 45 segmentos. Então, 45 segmentos de atuação. O registro é válido no segmento de atuação no qual você atua. Então, por exemplo, podem ter 2 marcas com o mesmo nome. Pode ter uma marca no segmento de marcas e patentes e pode ter uma marca no segmento de corpo personalizado. Pode ter o nome, né? A logo não. O nome pode ser igual. Então, o registro é feito por segmento. O que é que muitas empresas dessas fazem? Elas entram em contato, falam dessa situação, dão entrada no segmento errado, entendeu? Ou dão entrada no segmento certo, sabendo que depois a marca vai ser indeferida, porque eles não fazem análise. Eles vão lá e dão entrada em vários segmentos, certo? E aí, o cliente só vai saber disso no final do processo. E se a empresa avisar. A gente já pegou vários casos de empresas que entraram em contato com a gente através do Instagram, que a gente tem uma tirinha, um quadrinho que fala exatamente isso, ilustrando essa situação do golpe, da ligação do golpe. E muita gente, quando vê, diz, opa, isso aconteceu comigo. Aí vem pros comentários e fala, isso aconteceu comigo. Aí entra em contato com a gente, eu queria ver como é que tá a minha marca. Quando a gente vai olhar, a marca já foi indeferida 2 anos atrás. E a pessoa tá pagando anuidade, que não existe. Isso é outro golpe, não existe anuidade de marca, não existe. A pessoa pagou o rio de dinheiro para registrar a marca, tá pagando anuidade para a empresa, não sabe nem o que está acontecendo com o processo, quando a gente vai olhar a marca não era passível de registro. Entendeu? E outra coisa, quando você dá entrada numa marca que não é passível, que já sabendo que já existe uma marca registrada anteriormente, o INPI indefere a sua marca, você tem uma comprovação de que você sabe de que existe uma marca registrada anterior à sua. Então isso pode ser, em processo judicial, pode ser caracterizado como má-fé. Má-fé em processo judicial, ele aumenta muito a indenização. Então se você, vamos fazer para tentar. Tem muita gente, não, eu quero tentar, a gente não faz. Porque se a gente fizer, a gente vai estar testando para o INPI, testando para outra empresa, que você tentou pessoa, agir de má que você tentou registro, e o próprio INPI disse para você que a sua marca é igual àquela outra. Entendi. Então você está ciente.
Então não tem como dizer, não sabia, não tem como falar isso. E essa Então, a turma indenização aumenta. acaba usando, desculpa interromper, Judson, aquela história do certificado de que deu entrada como se aquilo fosse o registro de marca, né? Recentemente, você está falando isso aí, recentemente a gente atendeu, é muito comum a gente receber empreendedores que querem fazer esse processo de formatação de franquia e tem dúvidas se é possível, né? Então, assim, esse tema de registro de marca, já no caso, na primeira reunião, a gente já coloca como sendo um dos requisitos. E aí foi interessante um caso que a gente recebeu semana passada, de uma empresa lá na Bahia, que estava querendo fazer esse registro. E aconteceu, você estava falando, isso aconteceu exatamente isso. Eu falei, cara, não do golpe em si exatamente, né? Mas o cara apresentou pra gente um documento que mostrava que ele tinha dado entrada naquela marca e que não era o registro mesmo, né? Então, assim, e ele apresentou pra gente como se fosse já o registro de marca, como se o parceiro lá, a pessoa que registrou pra ele já tivesse, no caso, enfim, induzindo ele a entender dessa forma. Então, de fato, isso acontece e acontece muito. Então, essa turma monta esse cenário todo para tirar dinheiro do empreendedor. Você falou um negócio aí que eu achei incrível. Primeiro, que o INPI não liga para ninguém. Segundo, que não existe anuidade de marca. Isso. Como as pessoas não têm conhecimento, ela vai acreditar no especialista que está dizendo ali para ela, né, que precisa pagar um determinado boleto ali. Isso. Como se prevenir desses golpes? Uma coisa que eu sempre falo inicialmente, busca empresas, marcas e patentes que tenha, enfim, entre lá no Google, principalmente, coloca o nome da empresa, veja o Reclame Aqui, veja as avaliações no próprio Google Meu Negócio. Eu acho que é uma coisa que já filtra bastante. Porque as empresas que aplicam golpe, geralmente, quando você entra no Google Meu Negócio delas, já tem lá embaixo, entendo muita reclamação. Então, busquem isso. E o principal, busquem referência da empresa de marcas e patentes. Um movimento que está acontecendo muito hoje é surgir muita empresa de marcas e patentes. Isso é muito legal, porque cria, né, uma concorrência mais acirrada, mas ao mesmo tempo está aparecendo muita gente que está entrando no mercado para fazer ajuda a disseminar dinheiro, também, né? Entendeu? Informação. Isso. Mas tem muita gente que está entrando para disseminar informação, para trazer conhecimento, para, né, elevar o nível do mercado. Mas também tem muita gente que está entrando literalmente para fazer dinheiro. Entendeu? Eu vou entrar ali, vou ganhar dinheiro, porque as pessoas não sabem, entendeu? As pessoas não sabem do processo, que é uma área extremamente técnica. Então, se eu sou especialista, se eu me digo, se eu né, me intitulo especialista, e tô te falando a informação, e você tá me contratando, obviamente você vai acreditar em mim. Então tem muita gente se valendo disso, entendeu? Então sempre busquem a reputação da empresa, busquem clientes que já fecharam com essa empresa, veja até mesmo testemunhagem de clientes, busquem tudo. Certo? Busquem tudo. Porque tem muita empresa fazendo isso. Tem a questão da anuidade. Tem empresas de marcas e patentes que cobram anuidade da consultoria. Beleza. A Farol não cobra. Mas se a empresa cobra, tem lá no contrato dizendo que ela cobra anuidade para manutenção, e o cliente aceitou e tá tudo ok, não tem problema. Agora, o errado é falar que o INPI tá cobrando anuidade. Não existe anuidade de marca. A questão do certificado provisório também. Porque é uma situação que está acontecendo e é muito perigoso para o empreendedor. Porque ele acha que a marca é dele, e por ser dele, ele já quer sair notificando todo mundo. E aí ele pode notificar uma pessoa que já seja o dono da marca. E a pessoa acabar Exatamente. fazendo Então, o processo inverso, né? E aí ele se prejudicar. Então tem inúmeras situações. E tem outra também que como eu falei, são 45 segmentos diferentes, né? Muitas vezes, por exemplo, a empresa faz a análise no segmento, que isso acontece muito no segmento de doceria. O segmento de doceria é o segmento 43, que é de fornecimento e alimentação, tipo com cafeteria, doceria, etc. E o outro é o segmento de produção, de marca de produto de doces, que é o segmento 30. Geralmente, quando a gente vai analisar uma marca, ela não se encaixa em nenhum... Ela já tem registro em 2 segmentos. E a gente fala para confeiteira mudar. O que é que muita gente está fazendo? Está registrando em 8 segmentos que não são segmentos de doceria. Segmento 39, que é aí tem lá, delivery. Aí o pessoal vai, não, você trabalha com delivery? Então pronto, bota no 39, só que não é. O segmento 39 é o segmento de transporte e logística. Nossa. Entendeu? Então eles pegaram uma especificação que tem lá pré-estabelecida e dizem que é do seu segmento. Quer dizer, o cara vai ter ali o registro da marca dele, mas que não vai servir de nada. Na prática, ele vai poder ser notificado normalmente. A gente já notificou algumas empresas, não foi nenhuma nem duas, que quando a gente notificava, a pessoa vinha, tipo, justamente de forma áspera mesmo. Não, minha marca registrada é com meu certificado. Quando a gente ia olhar, não tinha nada a ver com o segmento. Nossa. Entendeu? Tipo, uma empresa que trabalha com cosmético registrado no segmento de água mineral e álcool para uso industrial. Empresa que trabalha com doceria registrada no segmento de supermercado. Empresa de doceria que está registrada no segmento de logística.
Meu Entendeu? Deus. Então, assim, o registro é levado no segmento no qual você registrou e que você atua. Que você atua. Então, se você tem um registro no segmento que você não atua, não vale de nada. E isso é possível o empreendedor ver no processo de registro, Júlison? Ou seja, em que momento, acho que antes de dar entrada, é uma dica legal, né? Dele parar e perguntar para quem quer que seja que está fazendo o registro, qual segmento Isso. exato aquela marca está sendo solicitada ali, demandada. Isso. E, assim, até uma dica, caso venha fechar, por exemplo, tenho meu processo está em registro. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, que a gente analisa sem problema algum, sem custo algum. A gente analisa, vê se está no segmento correto, se a marca é passível de registro, se não é. E também existe uma lista do próprio NPI, que é uma listagem de todos os segmentos, com as atividades. Então tá lá, bota lá, lista de segmentos de NPI. No Google mesmo vai aparecer, você entra lá e já tem uma noção. E outra coisa também que pode fazer é pegue marcas conhecidas e faça uma análise geral no próprio NPI. Entendeu? Trabalha com doceria, bota lá, sou de doces. Você vai ver os segmentos que ela tá encaixada. Eu tenho uma empresa de concorrente do iFood, bota lá iFood, você vai ver os segmentos que o iFood tá registrado. Entendeu? Então tem muita gente que sai colocando segmentos nada a ver para entregar um certificado, o cliente tá lá achando que a marca é dele, felizão, e no final... Tudo, e na verdade aquilo não tá acontecendo, Isso. né? Cara, só de te ouvir aqui, eu tô nervoso de estar no lugar desse empreendedor que não tem marca registrada. Cria até um sentimento, eu imagino, nessa turma, Júlison, né? De indignação mesmo. Então, imagina a pessoa que foi vítima, né? Eu digo o que é vítima, de fato, porque eu considero isso como um golpe. De ter recebido alguém, essa empresa ter se colocado, né, no lugar de um especialista, no lugar de uma empresa séria, no lugar de uma empresa idônea. Talvez muitos empreendedores que estejam nos ouvindo nesse momento estejam acreditando que tem uma marca que é válida no segmento que ele atua e, na verdade, não. Então, mesmo para quem já tem registro de marca, é extremamente importante ouvir essas dicas. E aí eu te pergunto, cara, não existe um tipo de regulação, né? Porque, assim, o sentimento que me gerou a partir desses exemplos que você colocou aqui na mesa é um sentimento de revolta com a empresa que que tem esse tipo de conduta, né? Não é possível enquadrar quem está operando mal dessa forma. Qual que é o posicionamento das autoridades, do NPI em relação a isso? O que você tem visto? É uma queixa muito grande das empresas de marcas e patentes que atuam corretamente. Porque, assim, geralmente as empresas que fazem isso, elas, por exemplo, vamos supor que na Farol o custo do processo é um valor X. E aí essa empresa, geralmente, ela vai lá e, não, eu cubro a oferta. Eu faço mais barato. Ela faz mais barato. Entendeu? E aí esse mais barato dela, no longo do tempo, ela sai ganhando muita grana. Entendeu? Sai cobrando mais coisa, mais coisa, mais coisa. E aí acaba que não compensa. E assim, eles fazem um negócio totalmente errado. Já foi feito reclamação no INPI, inúmeras no INPI. Inúmeras reclamações no Ministério Público. Tem diversas situações e nada foi feito até hoje. Você tem noção como a coisa funciona? Há uns 6 anos atrás, o INPI publicou uma lista no site dele com 107 empresas que cometiam golpes e que estavam se passando pelo INPI, ou que estavam enviando boletos dizendo que era INPI, ou que estavam aplicando qualquer tipo de golpe. 107 empresas. Foi publicado no INPI, saiu no Bom Dia Brasil, no mesmo dia. Quando foi 3 dias depois, essas empresas entraram judicialmente para tirar. E o INPI foi obrigado a tirar essa lista do ar. Foi mesmo, Foi. cara. Então, assim, existe uma regulamentação? Não existe. Que é um serviço de consultoria. O que se alega é, por ser um serviço de consultoria, não existe um padrão oficial. Entendi. Entendeu? Então, acaba que isso prejudica muito o empreendedor. E, assim, literalmente dói na alma. A gente vê as pessoas chegando pra gente, principalmente quando essa tirinha. Nessa tirinha, atualmente, a gente tá com mais de 300 comentários. Todos os comentários falando, cara, eu não acredito. Eu caí nisso, caramba, eu caí nisso. E aí, as pessoas chegam pra gente, a gente tem relato de pessoas que pagaram 5 mil, que pagaram 10 mil, que pagaram 30 mil, que pagaram 40 mil. Tem um caso de uma pessoa que pagou 40 mil reais. Meu Deus. Uma pizzaria que pagou 40 mil reais. Gastou 40 mil reais. Para registrar a marca. Para registrar a marca, que a empresa fez em vários segmentos diferentes. Porque, de fato, como é um segmento diferente, cada segmento desse é um processo diferente. Então é como se fossem 2 marcas distintas. E o cliente ele paga por cada segmento, que de fato é assim. O correto é ser assim. Então, fez em vários segmentos. Publicava a marca, mandava boleto, dizia que era do NPI. A marca teve prazo de oposição, mandava boleto dizendo que era do NPI. Assim foi. Foram 3 ou foram 4 anos. Passando por isso, pagando. Isso. E o processo não terminava. Quando ela trouxe pra gente, a gente viu que eram 4 processos que estavam em andamento. 3 em segmentos errados, ela só precisava de 1. E esse 1 tinha sido indeferido. E já fazia tempo que a marca tinha sido indeferida. Não foi feito o recurso.
Não foi Existia feito o recurso. E o contrato processo do existia cliente contrato. com essa empresa? Até outra dica também. Geralmente essas empresas, elas colocam um contrato de 10 anos. Isso não existe. Primeiro, o processo de registro dura em torno de 1 ano. A vigência da marca, o registro da marca, ela garante ao titular 10 anos de exclusividade. O que essas empresas fazem? Ela entrega o pedido de registro, dizendo que é um certificado provisório, e assina um contrato de 10 anos. Como se eu dei entrada hoje, a marca já é sua por 10 anos. Eles assinam contratos com os titulares das marcas de 10 anos. Se você sair antes, eles levam tudo seu. Entendeu? Então, já mais uma dica. Pegou um contrato de marcas e patentes da empresa que tem lá dizendo que é um contrato de 10 anos. Fuja. E geralmente esse contrato é tudo padrão. Essas empresas parece que assim, é um grupo que se juntou, eles vão fazer todo mundo junto. Os contratos são iguais. As unidades são iguais. O termo do contrato é igual, é tudo igual. Então, quando a gente recebe esses contratos pra gente tentar ajudar de alguma forma o empreendedor, a gente pega tudo igual. Então, isso é uma informação também que é interessantíssima de se levar em consideração. Pegou o contrato, tem contrato de 10 anos, já tira. Certo? Então, infelizmente, não existe uma regulamentação. Cabe judicialização, Júlio, disso? Por exemplo, aconteceu isso comigo, eu recebi uma pessoa na minha empresa, a pessoa entrou em contato da empresa X, ela fez um contrato e essa marca não me serviu de nada. Ela registrou minha marca em outro segmento. Beleza, infelizmente essas empresas têm acesso, você falou já que... Mas eu posso judicializar essa empresa e a taxa de ganho, de indenização? Nesses casos, vários desses clientes que chegam pra gente, eles querem fazer exatamente isso, né? Só que assim, o nosso jurídico, o escritório de advocacia que presta consultoria pra Farol, eles não pegam esses processos. Entendeu? Eles não pegam. Justamente porque poderia haver tipo um conflito de interesses entre, tipo, a empresa de marcas e patentes está querendo questionar outra empresa de marcas e patentes. Então, assim, o escritório que presta consultoria pra gente, que é o Macedo Cabral, eles não fazem esses processos. Mas a gente sempre aconselha, entre judicialmente. Porque essa história de, não, deixa pra lá, essa história do deixa pra lá que tá fazendo eles ficarem até hoje. Né? Entendeu? Faz com que essa turma continue eles no continuam mercado. até hoje justamente por conta disso. Então, judicialize, entre judicialmente, questione, porque isso vai virar exemplo para outras empresas. Para que outras pessoas não caiam. E para aquelas pessoas que querem entrar para exatamente aplicar golpe, ela já pensa 2 vezes. Opa, eu não vou mexer aqui, porque eu sei que aqui vai dar problema. Entendeu? Fantástico, cara. Júlio, queria já começar a te agradecer desde já de tanta informação, né, relevante para o nosso empreendedor, para o nosso ouvinte. São exemplos como esse, né, que podem economizar milhares de reais e muito tempo, muita energia, até muita energia emocional, né, dos empreendedores. Que imagina você se dedica a um negócio, a gente tem histórias e a gente fala sempre nos treinamentos da rede, né, nos nossos treinamentos internos, que assim, cada cliente, a pequena empresa é a vida do empreendedor que está ali. O cara dedicou a vida inteira para construir aquele negócio. Então, assim, em cada recomendação a gente tem que ter muito respeito, a gente tem que ter muito zelo. E aí você vê, da noite pro dia, né, essa marca que você levou anos para construir, ruir, realmente deve ser algo, um baque, né? Do ponto de vista emocional para os empreendedores. Já queria te agradecer. E aí já vou te fazer uma pergunta, mas para vocês se preparando aí, vai pensando aí em um tipo de algum livro, algum conteúdo legal que você, dentro desse universo de marcas, né? E de qual o poder que uma marca pode gerar para um negócio. Vai pensando aí, já te pergunto isso. Mas assim, fica a dica para o nosso empreendedor, né? Anota tudo isso, é extremamente importante. Você precisa ter um registro de marca para que o teu negócio tenha sustentação. Porque senão, em algum momento, você vai ter que reposicionar e começar tudo do zero. Júlio, já estamos encaminhando para o final. Queria que você desse aí suas palavras finais e desse essa dica aí para o nosso empreendedor sobre que conteúdos adicionais ele pode estar acessando sobre marcas, sobre esse teu universo de marcas e patentes. Show. Léo, eu que agradeço o convite. Eu sou fãzaço de vocês sabem disso. Obrigado. Admiro demais o trabalho de vocês, acho muito massa o trabalho de vocês. E agradeço mais pelo convite. Eu sempre gosto de estar falando sobre registro de marca, levando esse conhecimento, impactando as pessoas para elas entenderem. E assim, é uma coisa que vai perpetuando, né? Então, uma pessoa escuta isso, ela vai lá, lembra, já fala para outra, e fala para outra, etc. Então, é muito importante essa preocupação que a gente tem que ter com o empreendedor de proteger literalmente ele. E uma dica que eu dou, até mesmo de conteúdo em si, é o próprio Instagram da Farol. Legal. O Instagram da Farol hoje, ele é focado lá, a gente não vende nada, assim, não oferta a venda, nada. Lá é focado em conteúdo. A gente tem uma
um conteúdo nosso que são tirinhas. Que é uma forma que a gente encontrou de conscientizar o empreendedor De uma forma lúdica. de uma ali. forma assim bem tranquila e com fatos reais. Entendeu? A gente tem um que é exatamente do é caro, né? A pessoa, é caro registrar a marca? E aí o Marujo, que é nosso mascote, lá falando, faz a conta aí, imagina ter que trocar da fachada. Imagina você ter que explicar para o teu cliente que vai ter que trocar a marca. E por que ter trocado. Imagina aí todo o fardamento que você fez, a quantidade de pessoas de tempo que você levou para conseguir, a quantidade de seguidores que você tem no Instagram hoje, enfim, tudo. Faz a conta aí e vê se é caro. Entendeu? Então, o registro de marca é algo que não é caro. Não é caro. Com empresa idônea, ela não é caro. Não é caro. Hoje você consegue registrar uma marca com a Farol pagando uma parcela de 100 e pouquinho por mês. Então, assim, não é nada de outro mundo. Lá a gente também tem o conteúdo do golpe, que foi uma forma que a gente conscientizou muita gente, muita gente Legal. mesmo, através de tirinha. Então é uma forma da gente levar o conteúdo. Tem muito conteúdo legal lá. Tem muito conteúdo impactante, como um que a gente fez agora recentemente, que é do luto. A gente colocou na página, luto. E aí colocou lá e tal, pra chamar a atenção das pessoas. Foi até copiado isso aí, né? Exatamente. Copiaram, plagiaram exatamente o dia que tava lá. E aí tem lá, luto, pra exatamente chamar a atenção. E para as pessoas, ao arrastarem pro lado, eles entenderem qual era o luto. Que é exatamente a sensação que a gente sente quando a gente notifica alguém. Quando a gente notifica alguém pra trocar marca, o pessoal chora, se desespera, não sabe o que fazer. Então, assim, é uma sensação horrível. E é exatamente uma sensação de luto. Então, é uma forma da gente impactar as pessoas, chegar, tocar nelas, opa, vamos ver aqui. E quando arrastar, entender. Então, o Instagram da gente tem muito conteúdo legal. Então, conteúdo sobre registro de marca, sobre proteção e tal, entra no Instagram da gente, tem tirinhas, tem muita coisa. Bem dinâmico, conteúdo bem dinâmico, tem muito vídeo legal. Então, só entrar no Instagram da gente, é @farolmarcas e patentes, que vai ter tudo lá à disposição. Inclusive, a pesquisa análise gratuita também tem lá no linkzinho lá. Show de bola. Muito obrigado, Gilson. Eu pedi para você deixar o @, você já colocou aí. Adiantei. Então segue lá a Farol, uma empresa super séria, né? Uma empresa que está crescendo cada dia mais. Parabéns, Julison, pelo negócio. Não só pelo negócio, eu acho que pelo papel que você tem sido aí, tem tido, né? De fincar essa barreira, de tirar essas barreiras de informação, né? De levar lucidez, de levar conteúdo de qualidade para o empreendedor, mesmo que não seja cliente de vocês. Isso é algo que a gente valoriza muito aqui na rede. Parabéns, cara. Parabéns pelo negócio. Seja muito bem-vindo sempre, tá? Sinta-se em casa, é de casa, né? E é muito bom estar aqui com vocês. Show, Léo. Muito obrigado novamente. Todo mundo que tá assistindo pode entrar em contato com a gente. Entra lá no site da gente, ou então no Instagram mesmo, tem um linkzinho, solicita análise de marca, ainda fazer essa análise gratuita. O compromisso da gente é com o empreendedor. Independente dele fechar com a gente ou não, o compromisso da gente é com o empreendedor, certo? A gente quer levar conhecimento, a gente quer trazer tranquilidade para ele e principalmente nivelar o mercado de marcas e patentes por cima. Tirar as pessoas que estão aplicando golpe, livrar o empreendedor desses golpes e deixar todo mundo protegido. Perfeito. Queria agradecer também a você, empreendedor, que nos acompanhou até aqui. Mais uma quinta aí de bastante conteúdo para você aprender a como crescer a sua empresa do jeito certo. Até o próximo episódio do Redcast. Júlio, obrigado, viu, cara?